E como é que eles veem, assim, sua profissão? Não sei, porque um mora no interior e outro está comigo. Você sempre trabalhou como doméstica, né, André? Sim, Qual o nome do seu filho? Paulo Henrique. E ele tem quantos anos? Vai fazer 18 anos. Sou de Santo Amaro, entendeu? E eu tinha uma prima que trabalhava nessa casa. Precisa dizer o nome dela? Ela já faleceu, todo mundo já faleceu. Então, eu trabalhava lá. Então, como o marido dela era da política, ele viajava muito. Aí ele precisava de ter uma pessoa, ela precisava ter uma pessoa para ficar com ela, né? Porque ela tinha várias empregadas, mas ela queria uma só para ela. Aí mandou minha prima, como trabalhava lá, aí conversou com meu primo, aí meu primo me trouxe para ela. Eu fiquei lá um bocado de tempo. Ela me botou no colégio, me botou na aula de corte. Eu fazia muitas coisas. A primeira vez que você começou a trabalhar, tinha quantos anos? Né? Tinha 16, né? 16 anos. 15 a 16. Que eu olhava a Jaqueline. Olha, infância eu não tive, porque eu já comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né? E aí não tive infância. Minha infância foi no trabalho, trabalhando, já com 8 anos de idade e muito sofrimento, né? Porque com 8 anos de idade eu não sabia fazer nada. Então as famílias que me traziam para aqui, para Salvador, me maltratavam muito, entendeu? Queria que eu fizesse as coisas, mas não sabia fazer. E então era puxavanco de cabelo, tapa na cara, vassourada pelas costas, entendeu? Foi muito difícil, mas sobrevivi. E a senhora trabalhou quanto tempo como doméstica? Você sabe que eu nem sei, eu cheguei lá com 15 anos, deve ter trabalhado uns 15 a 20 anos. Quanto tempo a Andréia trabalha com vocês? Olha só, comigo e com o Antônio, ela tem 10 anos, assim, direto, né? Mas ela passou mais ou menos uns 2 anos antes. E aí foi quando nasceu a minha segunda filha, Juliana. E aí ela voltou para o interior, foi trabalhar em outro lugar, não me recordo. E depois a gente soube que ela não estava trabalhando e aí a gente chamou novamente e tem em torno de 10 anos, né, que ela está com a gente. Eu ficava lá sentada no quarto dela, catando cabelo branco, que ela tinha muito cabelo branco, e aí ela me pagava, naquela época, nem sei se era R$2, era R$1, naquela época eu nem sei mais qual era o valor do real, né, não sei. Aí ela me dava, cada cabelo branco, ela me dava uma porcentagem. Aí eu guardava aquele dinheiro, ela dizia, ó, você vai para o cinema, mas eu nem ia para o cinema. Aí eu gastava o dinheiro todo com besteira, né? O trabalhador doméstico é toda aquela pessoa que trabalha em uma residência, não importa fazendo o quê, como babá, cozinheira, jardineiro, motorista, piscineiro, cozinheira, passadeira. Você pensava em chegar a começar a trabalhar com carteira assinada? Não. Mas quando eu fui logo trabalhar com o Antônio, ele assinou logo a carteira. Entendi. Mas antes, assim, quando você começou a trabalhar, Não. você achava que nunca ia ter esse direito? Não. Nós ainda estamos nesse caminho de implementação da legislação. Então, o trabalho doméstico sempre foi um trabalho assim, eu vou tirar uma menina do interior e vou trazer para a minha casa. E nunca houve formalização de nada, nem de recibo de pagamento, por exemplo. Então, a construção de um contrato de trabalho do empregado ou empregada doméstica vem sendo organizado, né, através do tempo, com o tempo. Desses 10 anos, logo que ela veio, a gente assinou logo a carteira, né?
Já tem bastante tempo. Desde que a gente casou e começou a ter uma pessoa dentro de casa, a gente procurou logo, que meu esposo ele trabalha com contabilidade, ele é contador. Então a gente já tem essa noção dessa necessidade da gente manter quem estiver trabalhando com a gente da maneira correta, né? Com os meus atuais patrões, eu vou fazer 28 anos de trabalho. Mas eles assinaram a carteira bem depois. Agora que está tendo, as empregadas domésticas, é que está tendo direito, porque você vê que antigamente ninguém tinha direito, só era trabalhar 24 horas e pronto. Ninguém tinha direito a nada, nem carteira assinada não tinha. Você com a carteira assinada, você tem os seus direitos, né? É reconhecida como um trabalhador, né? Um cidadão. Então foi importante sim, porque também carteira assinada, como é que se diz? Você tem um outro tratamento, né? Até mesmo por parte do comércio, né? Ser reconhecida como um trabalhador. Então foi muito importante. Para mim foi muito importante. Eu acredito que é a luta de toda uma vida, né? Isso tem uma importância redobrada, não é? Quando a gente pensa na questão dos direitos trabalhistas, mas a importância redobrada está na ressignificação das relações entre patrão e empregada e também da sociedade brasileira. É como se a sociedade brasileira arrastasse a ideia do trabalho servil e da escravidão por muitos anos. A PEC, ela representa, sobretudo, essa dimensão do atraso, né, da sociedade brasileira em reconhecer direitos. Por outro lado, ela também marca a persistência no não acesso aos direitos, porque dá para a gente perceber a dimensão disso, porque é muito pouco que acrescentou, não é? Que o patrão tem que pagar com essa PEC. Não é? Muita gente gasta isso numa saída em cerveja, né? Pagar 80, 90 reais a mais. Antes, né, do projeto de lei, as empregadas domésticas não tinham direitos. Apesar da gente saber que existe toda a legislação trabalhista, mas que a gente não tinha uma legislação que dizia qual é a carga horária, não é? Que o trabalhador formal, aquele que já tem um vínculo na CTPS, que é vinculado à CLT, tem uma jornada de trabalho de 8 às 18, carga horária 40 horas semanais, o máximo, né? Com intervalo intra e interjornada, e que tem os horários de descanso, e que ao trabalhar os finais de semana, né, ao trabalhar o domingo é 50% da hora que se precisa pagar, e ao trabalhar o dia de sábado, como é que isso pode ser compensado? Já o trabalho das empregadas domésticas, não, era um trabalho análogo a escravo. Por quê? Porque as mulheres chegam às casas às 7 horas da manhã, porque o patrão, a patroa precisa sair, para isso precisa tomar café, então ela tem que chegar lá muito cedo. E ela sai muito tarde, porque ela só pode sair depois de servir o jantar e de limpar toda a cozinha, e aí vai embora. Ou então ela não vai embora. O filme Que Horas Ela Volta, tem como protagonista a Regina Casé, trata de uma maneira muito explícita acerca de todos os preconceitos e a discriminação racial, a discriminação de gênero que a gente ainda vê dentro da profissão das empregadas domésticas, né? Você acha que qual é a importância que a PEC trouxe para o trabalho doméstico? É uma importância muito grande, é equiparação de direito, né? A luta das trabalhadoras domésticas começou na década de 30, com Dona Laudelina de Campos Melo, mas eu tenho o costume de dizer que a luta não vem da década de 80 anos atrás. Vem desde a época da escravidão, né? Há 500 anos que a gente vem lutando por equiparação de direito, né? No Brasil, são mais de 8 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Fazemos parte da classe operária desse país e assim, o nosso direito era negado, né? A partir desse governo,
né, que passou, que a categoria vai ter visibilidade e vai adquirir os direitos que ainda estava faltando. Eu acredito que a PEC, ela demarca, nesse momento, o acesso ao direito e também demarca que eu acho que a possibilidade, a importância e a necessidade da gente observar e ressocializar a sociedade, essa cultura estagnada da escravidão, não é? Que persiste em querer que o outro seja subordinado, né, um aos outros, né? Para a gente que já tinha isso como uma coisa normal, ter a doméstica com a carteira assinada, não mudou praticamente nada, né? Agora, assim, particularmente eu acho que foi uma coisa boa, mas por um outro lado, algumas domésticas que tinham assim uma relação com o empregador diferente da que a gente tem. Eu recebi no meu escritório de advocacia uma mulher empregada doméstica, há 25 anos, trabalhou numa casa e saiu sem absolutamente nada. Absolutamente nada. Já nesse período que a PEC já tinha sido votada, que estava sendo implementada. E aí eu a conheci em uma atividade e ela disse, doutora, eu preciso falar com você depois. Falei, depois, a senhora vai no meu escritório e a gente conversa. Ó, eu trabalhei 25 anos no escritório de advocacia, numa casa como empregada doméstica, eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu arrumava. Eu fui mãe de leite de um dos filhos da minha patroa. Eu fazia a unha dela, eu fazia o cabelo, eu fazia a depilação dela e das outras pessoas que chegavam lá e que precisavam fazer. E eu nunca recebi nada mais por isso. Tá, a senhora trabalhava sábado e domingo, nunca soube o que era um Natal na minha casa, porque eu tinha que estar lá para servir a ceia do Natal. E Réveillon? Não, Réveillon, eles viajavam e deixavam os filhos pequenos comigo, mas deixavam que eu ficasse com os meus filhos pequenos também lá, porque a casa tinha piscina e os meninos gostavam, mas não podia entrar na piscina. E o que mais? A senhora trabalhava de que horas a que horas? Não, eu já acordava trabalhando, botando na mesa do café e tudo, e eu só ia dormir depois que eles fizessem todas as refeições que eles queriam fazer. Inclusive, depois que os meninos que eu fui mãe de leite cresceram, iam para a faculdade, chegavam 11 horas e eu tinha que estar em pé para poder colocar a janta deles. E só podia dormir depois. Qual é a diferença dessa história que eu estou contando para a história que a gente vê nos livros e que a gente sabe que nossos antepassados passaram? Qual é a diferença? Não é? De alguém que trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir e às vezes não pode dormir e não tem intervalo nessa jornada. É o tempo inteiro ali e a gente está falando de mulheres pretas. A gente está falando de mulheres pretas. Você já ouviu falar no Sindicato das Domésticas? Eu já. Você já chegou a ir lá alguma vez? Nunca fui. O sindicato, né, o Sindoméstico, tem Creuza e tem outras figuras que são bastante atuantes, né, no trabalho para com as empregadas domésticas. E, sobretudo, para a implementação do que era uma PEC, do que era um projeto de lei, o que virou legislação. E nessa luta do que a gente vem tratando já sobre as questões de gênero, do sexismo e do machismo e do próprio racismo, né? Porque a lei da PEC das domésticas, a gente tem uma briga profunda até hoje para a implementação. Prorrogou-se por mais um período para que houvesse a implementação de todos os direitos que foram deliberados através dessa PEC. Então aí a gente percebe, né, como era que os nossos ancestrais estão sendo tratadas até hoje. Aqui no sindicato, além da gente atender as trabalhadoras domésticas, a gente também atende os patrões. E a demanda era muitas. A gente aqui atende de segunda a sexta. Tem dia que a gente, no início do mês, a gente atende até 40 trabalhadoras domésticas. Nós temos uma equipe aqui, todas as mulheres daqui do sindicato, inclusive o homem também, que já passou por todo esse processo. Né? E a gente tenta, da melhor maneira possível, né, tá empoderando essas mulheres que chegam, porque muitas chegam de cabeça baixa, né? Às vezes tem vergonha de dizer o que ela sofreu, a cor também, que a maioria são mulheres negras.
né? E a gente tem essa demanda e a gente tem que botar em prática o que a gente aprendeu, né? Para poder estar ajudando essas companheiras que necessitam tanto. E fazer parte do sindicato melhor ainda, porque eu tenho hoje um conhecimento que eu não tinha. Tipo os direitos, né? Os nossos direitos. E também ser sindicalizada nas necessidades trabalhistas, né? Eu não conhecia nada. Depois que eu fui trabalhar, aí foi que eu passei a conhecer as coisas. Com carteira assinada? Com carteira assinada, é. A legislação equipara e permite os acessos. Acredito que o mais basilar é a questão da licença maternidade, é a questão das licenças todas, né? De sair para casar, seja o casamento civil ou seja a união estável registrada em cartório, seja a licença por óbito de alguém da família, ascendente ou descendente ou cônjuge, não é? São essas licenças que ainda precisam ser equacionadas dentro desse organismo jurídico e dentro das próprias relações de emprego, a questão da subordinação e tudo mais. Que ainda falta muito, né? Porque os outros trabalhadores têm direito a 6 parcelas do seguro-desemprego e nós, trabalhadoras domésticas, só temos direito a 3 parcelas. Então, o direito não é equiparado, né? Porque sempre as pessoas acharam, mas ela trabalha em casa, ela come da comida. Hoje em dia nem mais come da comida, porque tem muitos patrões que fazem as empregadas levarem a comida, não é? Eles não dão mais, a comida é diferente. Então, a relação empregado doméstico-patroa, ela tem requisitos da escravidão, não é? Em função disso também. Então, eu faço uma comida para o patrão, mas não posso comer da mesma comida. E eu não posso comer porque tem câmera também na cozinha. A empregada moderna de hoje, ela tem que trabalhar as 44 horas, normal, fazer o serviço dela, quando terminar o horário dela, e ir para casa. E hoje, depois da PEC, facilitou muito para as trabalhadoras domésticas, porque antes ela tinha horário de pegar o trabalho, não tinha horário de deixar, né? E hoje, com esse horário que ela tem, ela já está voltando mais para a sala de aula, né? Está ficando mais com a família, que antes era bastante difícil, né? Essa trabalhadora está na sala de aula, porque ela já saía do trabalho já tarde, aí não tinha como ela voltar para a sala de aula. Olha só, André praticamente faz parte da família, porque ela veio trabalhar com minha cunhada, né, que é irmã de Antônio, para cuidar de Jaqueline, que hoje está com 22 anos, né? Então, ela veio para a família, trabalhou com a mãe de Jaqueline, depois com o irmão, ou com o tio de Jaqueline, depois com a gente, depois voltou e não sei o quê, teve um filho, foi para o interior, voltou. Então, ela praticamente é como fosse da família, né? O termo quase da família dificulta na hora de assinar a carteira? Dificulta bastante, porque antes, alguns anos atrás, né, via muitas meninas do interior, né, com a falsa promessa de dizer que ia colocar para estudar, que só ia tomar conta do filho. Quando chegasse aqui, a realidade era totalmente diferente, né? Essa trabalhadora não ia para a sala de aula, né? E ficava ali à mercê daqueles patrões, né? No âmbito fechado, que essa trabalhadora estava sujeito a todo tipo de violência, a violência física, a violência mental, a violência sexual. Aí quando chegava alguém assim de fora, não, essa aqui é minha neguinha, essa aqui é minha filhada, né? Como se fosse da família. Essa trabalhadora que ela disse que é da família, tem direito à faculdade, né? Tem direito a um plano de saúde, igual os filhos têm, não tem nem direito a ir à escola à noite, quanto mais, né, esse tipo de coisa, né? Tipo assim, parte da família não, mas uma profissional. Eles me tratam bem, muito bem, entendeu? Mas eu não me considero como parte da família, porque parte da família é totalmente diferente, né?
Eles não me disseram ainda que eu estou no testamento deles, então eu não faço parte da família, né? Quase da família não existe, né? A gente, eu sempre digo, a gente não quer ser da família e a gente não é da família. Nós queremos sim que o nosso direito seja respeitado, que tenha uma relação trabalhista. Claro que muitas trabalhadoras e empregadores domésticos criam aquele vínculo, não tem como não criar. Porque a gente que é trabalhadora doméstica, a gente sabe de tudo da casa. Eu vejo que se você for perguntar para mim, né, o que é bom trato, e mesmo para a patroa o que é bom trato, em relação ao serviço dela, ela vai saber dizer. Mas talvez ela não vá saber dizer em relação a ela, o que ela faz para o outro tá bom porque ela não considera o outro como verdadeiramente humano. Então, se ela sofresse a metade que ela dos maus tratos que ela aplica em sua empregada no serviço dela, ela cairia em depressão, não é? Então, é muito boa, mas chamou você de lerda porque você não deu conta de fazer o serviço, porque ela te atrapalhou o dia todo, né? Se no meu serviço alguém me falar que eu sou lerda ou qualquer coisa, eu entro com processo de assédio moral. Não, teve uma vez que ela me chamou de ousada. Não sei o que eu fiz lá. Aí ela disse que eu era muito ousada. Aí eu cheguei e respondi para ela assim. Eu disse assim, eu não sou ousada, eu nunca me ousei com seu marido. Eu me lembro até hoje. Mas eu já andava cheia dela. Há pouco tempo a gente recebeu aqui uma trabalhadora doméstica que o patrão bateu nela, né, porque antes ela dormia no local de trabalho. Aí, a partir de certo momento, ela disse, eu não vou mais dormir no local de trabalho, porque trabalhador nenhum dorme em local de trabalho. E aí, o patrão pegou os documentos dela, né, ficava ameaçando ela, dizendo que se ela saísse de lá ia dar uma queixa dela. E no local que ela dormia junto com um cachorro. O cachorro tinha um quarto e esse quarto era que ela dormia junto com o cachorro. E teve também, o cachorro mordeu ela, aí ela foi para o médico e tudo, prestou queixa na delegacia. Quando chegou lá na delegacia, o delegado não quis registrar a queixa dela. Aí uma pessoa aqui do sindicato foi acompanhando ela novamente nessa delegacia, dizendo que era obrigação ele registrar a queixa. E aí o delegado falou, você tem testemunha, não vai resolver nada. E realmente, a gente que está na casa do patrão, a gente não tem testemunha nenhuma que possa depor, né, ao favor da trabalhadora. Então foi isso, a gente acompanhou, a gente encaminhou essa trabalhadora para a Justiça do Trabalho e hoje ela ganhou a causa trabalhista dela, mas ficou a sequela, né, na mente, né, desses maltratos, né. E a maioria das trabalhadoras domésticas, não agora, mas quem era trabalhador há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, sofria muitos maus tratos. Meu nome é Romilda Reis, eu tenho 53 anos, trabalho como doméstica há muitos anos, desde os 8 anos de idade, e sou feliz.